Daí, a gente tá falando bastante, né, sobre essas situações familiares, né? Você mencionou pra gente, né, aqui na conversa, também lá antes, quando você conversou com a gente para preparar a pauta desse programa, que você já atuou como oficial de justiça. Já. Imagino que você já tenha estado em situações aí muito complicadas, né, familiares. Já sim, eu fui oficial de justiça quase 9 anos na comarca de Batatais. 9 anos, quase 10, na comarca de Batatais. E eu só, confesso, só deixei para ir pro gabinete para fazer o mestrado, né? Ah, sim. Então você gostava, então. Eu gostava. Eu gostava. Eu sinto falta, confesso. E como que era a dinâmica do trabalho, pra quem não entende muito, assim? Bom, pra quem não entende, a maioria das pessoas não entende. Eu brincava que tem... Só entende quando recebe um, né? Exatamente. Tem 3 grupos de pessoas. Quem é da área sabe o que eu faço, porque é da área. Uhum. As outras pessoas que não são da área tem 2 tipos. Aquela que fala, nossa, que medo. Esse aí já tem experiência. Já recebeu o oficial na porta. Ou aquele que fala, ah, legal, não tem a menor ideia do que você faz. Uhum. Bom, oficial de justiça é o cargo do judiciário que é responsável pela realização das diligências fora do fórum. Então, as citações, as intimações, busca e apreensão, reintegração de posse. Uhum. Em alguns estados, os mandados de prisão são cumpridos por oficiais, não mais em São Paulo. E a gente é conhecido como longa mão do judiciário. O oficial de justiça é uma das profissões mais antigas que existem. Uhum. Sempre teve alguém que tem que executar as ordens do rei, do soberano, no caso, atualmente, dos juízes. Executar, no caso, é comunicar? Não, Ou não só. Às vezes, cumprir também. Ah. Por exemplo, você entra com um processo, a outra parte ela tem que saber desse processo de alguma forma. Uhum. Então, a maior parte da comunicação é feita por carta. Uhum. Mas se a carta não recebe por alguma razão, ou a pessoa não estava, ou é caso de alguns temas, a citação tem que ser feita pessoalmente pelo oficial de justiça. Então, o oficial de justiça leva a primeira comunicação do processo, explica o que está acontecendo ali e dá o prazo para a pessoa apresentar sua defesa. Isso sim é o grosso do trabalho, achar as pessoas para serem citadas. Mas a gente também faz penhora, a gente faz arresto, reintegração de posse, busca e apreensão de bens, busca e apreensão de pessoas. Uhum. A gente conduz, às vezes, pessoas, por exemplo, adolescentes para audiência, testemunhas para audiência, conduz gente para ser internado compulsoriamente. É um serviço aventureiro. Tem até, para quem tem curiosidade, tem um Instagram chamado Vida de Oficial. Ah, vou pesquisar depois. Que narra as aventuras dos oficiais de justiça do Brasil inteiro. Uhum. Desde os federais, aquele pessoal que trabalha em fronteira, que vai fazer diligência com polícia federal com fuzil, entrar em assentamento, esse tipo de coisa, mas... E até aquelas diligências mais corriqueiras ali, de pegar um mandado, andar 50 quilômetros na roça, chega lá, a pessoa não tá. Nossa. Eu perguntei sobre comunicação, porque imagino que na maioria desses casos aí a polícia vai junto, né? Não, gente, não. Ah, é? Achei que sempre ia. Não. A polícia vai assim. Eles podem ir, a gente pode solicitar reforço policial, mas na prática não dá. Não dá tempo. Não tem como a gente mobilizar, ainda mais cidade pequena, viatura para qualquer diligência que for fazer. A gente no máximo vai em 2. Mas eu solicitei auxílio policial pouquíssimas vezes. Pouquíssimas. Quando fazia cumprimento de Maria da Penha, eu sempre tinha a tática de primeiro falar com a vítima, tentar entender, né, se a pessoa é violenta com ela, é ciumenta, ou se a pessoa é violenta em si. Agressiva, né? Agressiva com qualquer pessoa, né? E aí depois, tentando entender o perfil, a gente decidia, não, diligência à noite, vai ter afastamento do lar, o cara tá bêbado, eu vou com a polícia. Mas se não, tem prazo, tem mandado para cumprir, não dá tempo de ficar chamando polícia para cada diligência. Então, na prática, é raríssimo. Efetivo, né? É raríssimo. Cidade pequena, raríssimo. né, igual ela falou. Mas assim, com a bênção, eu fui recebida muito bem. Na maior parte das diligências que eu fui, já tive situações assim, de estar fazendo busca e apreensão de carro de família. Pessoa que tem 4, 5 filhos, levando o carro dela embora. As diligências que eu mais detestava, em segundo lugar. Primeiro é busca e apreensão de criança. Mas a pessoa me servia um café, sabe? O meu primo de São Paulo uma vez veio aqui e falou assim,
Eu atendi, quem que é? Alguém tem que ir lá intimar o fulano. A pessoa te liga para ser intimada? Liga. A maioria retorna. Retorna, liga, deixava o bilhetinho, ligava, marcava o horário que era mais conveniente para a pessoa. Eu sempre tentei fazer as coisas da forma mais amigável possível. Mas nem sempre... O diálogo, ele evita muita coisa, né? Às vezes, se chegar supetão na casa da pessoa, você não sabe como é que a pessoa tá. Vai te receber, né? Vai te receber, exatamente. Mas tu acha que por ser cidade menor, acho que facilita isso, né? Ou não? Olha, eu acho que aqui em Ribeirão, os oficiais trabalham zoneados, né? Então, eles trabalham num determinado CEP. Então, eles acabam conhecendo todo mundo também. O trabalho facilita porque eles ficam numa área pequena. Numa cidade como Ribeirão, eles não vão em todos os bairros. Eles são zoneados. Então, a pessoa não mora mais ali, passa o mandado para o outro oficial, que é da área onde ele está. Diferente de Batatais. Lá, a gente atuava na cidade inteira. Mas como a cidade é relativamente pequena e nós éramos um grupo até bem unido de oficiais, então era bem tranquilo. Um avisava o outro, a gente já tinha manha dos habituais. Mas é um trabalho muito gratificante. Primeiro porque é livre, não tem rotina, né? Pouca rotina, nunca um dia é igual ao outro. E você tem a oportunidade de ter um contato muito mais próximo, né? Com todo tipo de gente. Você não tem medo de entrar na quebrada, gente? Não. Sabiam que ali é um lugar que eu nunca vou com polícia. Levar a polícia na quebrada? Imagina. Entrava ali de boa, gente. Só quero assinatura, tô fazendo meu trabalho. Opa, de boa, vai lá. Não tinha dor de cabeça. Você comentou sobre a apreensão de menor, no caso de guarda de criança, por exemplo. Não quer devolver a criança pro pai ou pra mãe, aí tem que ir lá oficial, é isso? Às vezes é isso. Quando uma parte não detém a guarda, pega a criança para fazer a visita e não retorna. E não retorna. Às vezes o litígio é entre pai e mãe, é entre os guardiões, né, avós, mas às vezes é o litígio do Estado em relação à família. Sim. Por exemplo, o Ministério Público toma ciência de que existe uma família com criança em situação de risco e esses pais perdem a guarda ou perdem o poder familiar por um tempo e a criança tem que ser institucionalizada ou tem que ir para outro membro da família. E os pais não entregam voluntariamente, tem que ser feita a busca e apreensão. Aí é com polícia ou não? Não necessariamente. Quanto menos traumatizar a criança, melhor. Então, quanto menos gente envolvida, normalmente vai um guardião, né? Se for uma disputa entre pai e mãe, vai o pai ou a mãe junto com o oficial intermedia, mas a criança vai para os braços do outro pai ou do outro guardião. Agora, quando é institucionalizado, costuma ser acompanhado pelo conselho tutelar. Não, deve ser uma situação muito triste. Não, é triste. Eu vi um caso aí recentemente, não sei se você chegou a ver, uma moça que foi lá no Vilela, no Inteligência. Ela é mãe de 2 meninas com um irlandês. Tem aquele caso das mães de Aia que falam, né? Ela morou na Irlanda, conheceu o cara lá, teve 2 filhas, e aí ela flagrou o cara abusando de uma das meninas. Basicamente isso. Só que era uma cidade pequena... E o cara era conhecido na cidade, né? Tinha um bom nome na cidade. E ela era a gringa, né? Tipo assim, a estrangeira que tá mentindo sobre o cara. E aí ela deu um jeito de sair da Irlanda e voltar pro Brasil com as meninas. Foi uma aventura, pelo que eu vi. Depois vocês pesquisam lá, ou se lá no vídeo dela também esse corte. Ela teve que ir pra outro país pra poder fazer um passaporte que ela nem tinha mais, que já tinha inspirado dela. E fazer o passaporte das meninas também. E contou com a boa vontade do consulado brasileiro. Vixe, foi um maior rolo pra conseguir. E aí conseguiu embarcar e voltou pro Brasil com as meninas. E ela tinha realmente, assim, evidências que, de fato, o cara abusava da menina, das filhas dela, inclusive de uma filha do casamento anterior que morava com ele, né? Só que ela não conseguiu provar lá na Irlanda e tal, fugiu do cara. Daí o cara entrou na justiça e ele ganhou, né? Por conta como que chama? A Convenção de Haia? Não. Esqueci o termo. Tem uma convenção internacional, né? Que fala que ambos os pais têm que permitir a criança deixar de viajar para outro país e tal, né? Enfim, ela perdeu na justiça, aí a polícia, a oficial de justiça, a polícia veio e retirou as meninas dela, entregou ela pro pai, que ele veio no Brasil buscar as meninas, né? E aí ela conta, né? Foi uma situação, você tá falando, eu tava lembrando, né? Que ela contando lá, que foi uma situação terrível, né? Que as meninas ficaram desesperadas. Imagina essa situação, você sabe que a sua filha tá indo pra um ambiente, né, totalmente insalvo. Em que ano foi isso? Recentemente, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, que as crianças foram retiradas dela. Faz muito tempo, não. Daí ela tá brigando na justiça e tal, tentando mobilizar aí a opinião pública, mas
Tá difícil a situação. É uma crítica desse tipo que tem uma parte da sociedade que fala sobre a lei da alienação parental, que acaba sendo uma forma de usar a lei para colocar as crianças em situação de risco, né? De pais abusadores, esse tipo de coisa. Sim. Mas o que eu percebo, pelo menos na vara onde eu trabalho e na maior parte dos meus estudos, é que tem uma sensibilidade maior pensando o direito da convivência não é do pai, nem da mãe. É da criança. É a criança que tem direito de conviver com os genitores, desde que o genitor ou a genitora façam bem para ela. Então, pelo menos lá onde eu trabalho, a gente tem muito essa sensibilidade de, o oficial tem que verificar se a criança quer ir. Se a criança oferecer resistência, não faça. Mas já tivemos ordens que vêm de tribunal dizendo, não, faça. A criança não tem palavra. Nós lá, na minha comarca, a gente tem o hábito de fazer essa ressalva. O oficial tem que agir com cuidado, ver como que a criança tá conversar com a criança em particular, porque às vezes a criança fica naquela pressão, né? Sim. Dividida, se pode gostar do pai, se pode gostar da mãe. É uma coisa que aparece em 100% dos estudos sociais que a gente faz, estudos psicológicos que a gente faz em vara de família. A criança tá se sentindo dividida, ela sente que se demonstrar afeto pro pai tá traindo a mãe e vice-versa. Então, no fundo, o que é isso, né? Adulto que não tinha capacidade para ser pai, infelizmente, sacrifica o filho em nome dos próprios interesses. Na criança, na criança. Sim.